mas eu não deixo de sentir prazer em assistir futebol, de pensar que é inesperada a vitória ou a derrota, que há atletas excelentes, alguns deles que já perderam até o ânimo e o prazer pelo jogo, mas tem outros que mesmo que parece que eles já não se importam mais, e a gente vê o Neymar quando entra em campo, às vezes ele fica meio ali, mas de repente ele entra no jogo. E quando ele entra, ele é só emoção, é movimento, ele acerta. Messi, que coisa bonita, tão branquinho, a pele branquinha, né, o Messi. Às vezes parecia que ele estava só caminhando ali no meio do campo, mas de repente ele pega a bola e vai driblando, passando e pá! Dá uma bola doce, macia, como falou o comentarista, nos pés do outro que marca o gol. Não precisa ele marcar o gol, mas você facilita para os outros marcarem. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Muito boa noite. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque vocês gostaram dos comentários que eu fiz sobre o Brasil saindo da Copa. Uma coisa que nos entristeceu a muitos, uma coisa que nos causou reflexões profundas. Primeiro, antigamente era o técnico que escolhia quem ia jogar, bater os pênaltis. Atualmente não é mais. É feito na equipe, pelos profissionais que estão lá em campo. E certamente foi um erro colocar um jovem, que é um bom jogador, excelente, mas imaturo, sua primeira Copa do Mundo para marcar o primeiro pênalti pelo Brasil. Sem falar que eles não obedeceram o Tite, que dizia para eles ficar recuarem, para não deixar eles pegarem a bola, e eles tentaram fazer um gol, e foi no contra-ataque que empataram. Bom, já fizeram a primeira besteira. E a segunda besteira foi eles quererem escolher, eles mesmos, sem conversar com o Tite, quem iam fazer, qual era a ordem para fazer os gols. Isso foi lamentável. A gente não pode pôr uma pessoa completamente inexperiente num momento tão importante como este. Ele é bom jogador, ele é excelente, mas não era o momento de testar a sua capacidade. Era momento de colocar aqueles que já passaram por outras Copas do Mundo, que são excelentes marcadores de pênaltis, cobradores de pênaltis, aqueles que poderiam ter levado nós à vitória. Então vale a pena refletir sobre isso para que o erro não se repita. E não é isso, estou apontando este é culpado, aquele... Todo mundo só fala mal do Tite, dizendo que eu falei mal do Tite. Eu não falei mal do Tite. Eu não acho que foi culpa dele. O Tite saiu arrasado. Ele deu mais de 6 anos da sua vida para esse povo. Ele confiou nesses meninos, e os meninos, num momento decisivo, fizeram da sua cabeça e não confiaram nele. Como é que sai esse homem desse campo? Ele precisaria de afago, ele precisaria ser cuidado. Não, ele não está cuidando dos meninos, ele é covarde. Covarde é quem fala isso. Você conhece a psique humana? O lamentável é que não tivessem levado psicólogos acompanhando essa equipe. Você veja, o Richarlison, ele fez um dia que o nosso amigo, o Neymar, não estava lá, o Richarlison foi excelente, fez gols maravilhosos, sem intenção. A bola chegou, ele estava lá, ele pá! Marcou 2 gols excelentes. E daí nós todos, eu inclusive, fizemos um forfé. Nossa, Richarlison, que maravilha, que ser maravilhoso, eu também quero ser pombo, né? Uma coisa linda, 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 linda. Quando ele foi cumprimentar o Neymar não abraçou ele de volta. Tem coisa aí, não tem? Tem coisa aí. No dia seguinte, ele entra em campo e todo mundo achando que ele de novo vai ser aquele jogador excelente que vai fazer gols maravilhosos. Ele chegava atrasado, adiantado na bola, ou não davam o passe correto a ele. Por quê? Ou porque houve alguma coisa ali atrás, ou porque ele ficou achando que ele tinha obrigação de ser excelente. E quando nós temos a intenção, nós perdemos a capacidade.
A beleza da vida é esta. Quando não há intenção, você é capaz das jogadas mais incríveis. A intenção existe, você treinou, você foi preparado para isso. Desde criança você é jogador de futebol, você sabe usar sua musculatura, sabe brincar com a bola, mas existe um momento decisivo de um grande fotógrafo chamado Cartier-Bresson. E ele dizia, para você fazer uma foto excelente, tem um momento decisivo. Às vezes você tira milhões de fotos, mas de repente tem uma delas em que um pássaro de repente passou. Uma gota de neve caiu e aquela foto é excelente. A luz bateu de uma forma diferente, mas houve anos de espera e treinamento. E a mesma coisa com o Richarlison. Anos de treinamento, excelente jogador, fez 2 gols excelentes e a imprensa toda e todos nós só elogiamos o menino. Como é que fica o resto? Como é que ficam aqueles que não estavam tão iluminados neste momento? E por que no dia seguinte, num jogo semelhante, ele não foi capaz de fazer nada? Porque o peso é muito grande, porque o emocional é muito grande. Quando colocam em nós muita responsabilidade e nós ainda não estamos maturos para essa responsabilidade, nós falhamos. É engraçado porque no budismo a gente diz assim, não põe a faca na mão de uma criança. A faca é boa, a faca nos ajuda a descascar laranja, a cortar as coisas, né? E a criança é um ser excelente, mas ela pode se machucar. Então, na hora que ele entrou com toda aquela responsa no campo, ele não foi capaz de atender as necessidades. Agora, o que eu achei mais fascinante é que no dia seguinte, no jogo seguinte, Portugal foi a mesma coisa. O que é isto? Num dia, o menino Cristiano Ronaldo não estava em campo, o menino que estava no lugar dele, eu não me lembro o nome dele, fez 3 gols no mesmo jogo. Deram para ele no final do jogo a bola. Ele saiu feliz, ele ganhou a bola porque ele fez 3 gols consecutivos, gente, no mesmo jogo. Estava excelente, tudo dava certo, os passes todos funcionavam. No dia seguinte, não dava nada certo. Errava todas. A força não estava com eles, como no Brasil, que teve um dia que fez um jogo excelente, no dia seguinte uma porcaria. Quer dizer, o que está acontecendo conosco? Que emocional é esse que nos pega, nos transforma e nos impede de ser livres? Fica uma obrigatoriedade, agora você tem que ganhar, agora você precisa jogar bem, agora você tem... Não, tem que jogar brincando, leve, feliz. E também nós tivemos umas questões de arbitragem, se vocês perceberam isso, né? De repente os árbitros marcavam só as faltas que o Brasil fazia, mas as faltas que os outros times faziam contra o Brasil, ninguém via, né? Nem pênalti. E a mesma coisa com Portugal, gente. 3 pênaltis que não foram marcados pelos juízes, pelos árbitros, pelos bandeirinhas que estavam ali do lado. O Antony que jogou, que era uma beleza. Eu poria o Antony ser o primeiro a marcar. O Antony seria o primeiro pênalti, seria dele. O Antony estava vibrante e ele peitava os outros jogadores que vinham brigar com ele. Ele olhava, né? E ele arrebentava aquela rede, né? Não, foi mandar um menininho que parece o Neymar, quando ele era menininho, mais mocinho, mais magrinho, que pinta o cabelinho, que nem ele, que anda todo assim, e copiando o Neymar. Ele vai ser um grande jogador, ele é um grande jogador, mas ele não estava pronto. No momento ele é uma cópia. Ele não é o autêntico ser, ele não se revelou completamente. E quando nós copiamos alguém, a superficialidade dessa cópia é visível. A diferença de um quadro de Van Gogh e de Monet para alguém que copia Van Gogh ou Monet, pode ser um excelente copiador, mas falta alguma coisa ainda, que esse pintor poderá ter no futuro. Como alguém que compõe música, que você pode compor e você pode copiar. Você pode querer copiar o estilo de Mozart, o estilo de Pink Floyd, do Yes, mas é uma cópia. Porque você não é essas pessoas. Mas quando você para de copiar e você se manifesta no seu melhor, a excelência aparece. E o que eu senti foi isto. E pessoas falaram que eu fiquei brava com o Tite. Eu não fiquei brava com o Tite. Meu coração ficou partido com a maneira que o Tite saiu de campo aquele dia triste. Ele que tem sempre as costas retas, as costas dele estavam um pouquinho curvas para frente. Estaria chorando, Tite? Estaria triste? Ele que disse que era a sua última Copa do Mundo, que não vai mais ser treinador do time do Brasil. Saiu feliz esse homem, por acaso? Ele teria condições de afagar
os meninos que não o ouviram? Ele teria condições de afagar aqueles que ficaram chorando no campo? Nossa, um pouquinho mais de compaixão, gente. Um pouquinho mais de sabedoria e de percepção. Quantas coisas estão em jogo em cada jogo? Quantos partidos políticos, quanto dinheiro, quantas fortunas, quantos pensamentos. E quanto se perdeu aqui no Brasil e no mundo, com o Brasil dando fora da Copa. Quantas bandeirinhas foram guardadas para outros anos. Quantas cervejas, quantas Coca-Colas, Guaranás, quantos sanduíches, quanto pão, quanta comida, que todos esses restaurantes que estavam esperando nós todos lá na final, quanto se perdeu. Não é só a tristeza daqueles jogadores que são excelentes, que vivem num outro mundo, que têm carros maravilhosos, aviões, iates, que vivem no jet lag, né, nas pessoas mais ricas do mundo, nas grandes rodas. Não são eles só que ficaram tristes. Cristiano Ronaldo, que sai saindo, bravo que ele sai do campo. Um jovem se aproximou, ele deu um empurrão nesse jovem. Por quê? Porque ele também estava bravo, porque ele não conseguiu fazer o jogo que ele sabe fazer, porque não deram 3 pênaltis para o time de Portugal, gente. O que está acontecendo? Ele estava furioso, ele estava chorando de raiva, porque ele tem condição. Puseram ele nos últimos 10 minutos, mas foi impossível, né? Impossível, porque não estava lutando só com um time, estava lutando com países, com juízes, com bandeirinhas, né? A coisa é muito, muito forte, né? E é pena, porque a gente não quer acreditar nisso, né? A gente quer acreditar que é um jogo limpo, legal, que está sendo resolvido ali na hora, mas nós humanos sofremos pressões de todas as formas. E as pressões são de forma sutil, nem sempre diz assim, você vai lá para perder, hein? Entra para perder, não faz gol. Não, não é assim. Não é assim. Mas existem coisas que acontecem. Então nós vamos agradecer a saúde desses jogadores todos, de tantos países, tantas pessoas que nós conhecemos agora com mais intimidade, vendo-os jogar. Um país que para mim era absolutamente desconhecido, uma cidade que nem pensava que existia, que é Doha. Então a gente começou a ver um outro mundo, né? As mulheres de burca, os homens com aquelas roupas brancas tão bonitas, né? E a gente vê sistemas diferentes de oração, de reflexão, de maneira de viver no mundo, né? E falou-se tanto dos abusos para as pessoas que trabalharam na construção dos estádios, né? Que eram semi-escravizados. Mas nós fazemos isso aqui. Cadê os homens que construíram o estádio do Pacaembu? O do Palmeiras? O do Corinthians? Como é que vivem esses funcionários de lá? Quantos morreram? Eu conheço o marido de uma senhora que trabalhou comigo aqui em casa, que ele morreu dentro de uma daquelas máquinas de fazer concreto. Ele caiu dentro, o colega não viu, apertou a máquina e ele foi trucidado, gente. Então não é só lá que morrem pessoas pobres e pessoas que são colocadas para construir coisas para os miliardários, para os ricos, né? É para todos nós, em todos os países, onde ainda existe muita diferença social. Nos Estados Unidos eu vi um pouco menos disso. Quem trabalha na indústria de construção civil ganha bem. As calças jeans deles não são rasgadas pelo uso, não são rasgadas de velho para não ter dinheiro de comprar, são novas. As camisas são novas. Os calçados são de ótima qualidade porque eles ganham bem, são bem remunerados, porque tem sindicatos que exigem o pagamento correto, moram em boas casas, comem bem, alimentam-se bem, são saudáveis. Americanos. Porque quando chegam os estrangeiros são tratados já de forma diferente, né? Os latinos principalmente. Mas a gente sabe que isso existe no mundo. Então, quando a gente vê uma coisa que não é boa, que não é correta, você pensa, será que eu já fiz isso alguma vez na minha vida? Será que eu já sofri uma pressão como esta? E será que num sistema como esse eu seria capaz de fazer melhor? Até aquele grande jogador da Inglaterra, ele não errou um pênalti? Então, todos nós podemos errar pênaltis, né? Não é isto.
mas talvez a escalação de pessoas mais presentes no agora, mais cheias de energia, capazes de chutes fortes e decisivos, nós ainda estivéssemos no jogo. Saímos. E agora aprendemos alguma coisa. Vamos levar isso como aprendizado para nós. Como eu gostaria que os jogadores da Copa jogassem aqui no Brasil. Fossem pessoas escaladas pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, Fluminense, Vasco, o Galo de Minas Gerais, os dois times do Rio Grande do Sul, né? O vermelhinho e o azulzinho, que fossem pessoas que atualmente estão jogando nesses lugares. E os treinadores que fossem treinadores desses times que jogam aqui, como Abel Ferreira, que eu gosto tanto. Grandes treinadores que nós temos aqui. Não precisa ser brasileiro, precisa ser um treinador que está treinando moços, pessoas brasileiras, jogando o futebol do Brasil e que eles representem o país, porque estão acostumados, conhecem uns aos outros, já jogaram juntos muitas vezes, que a maioria fosse. Imagine que tinha um goleiro que joga aqui no Brasil, ele era o terceiro goleiro. Por que ele não foi goleiro nesse jogo? O goleiro não fez nada nesse último jogo, ele estava frio. Na hora que puseram ele para pegar os pênaltis, ele não ia pegar nenhum. Ele estava frio, ele passou 45, 90 minutos lá andando no frente do gol. Enquanto o outro goleiro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente, estava em alfa, né? Gente, temos que aprender. Existem coisas em nós que é para a nossa vida. Não é apenas num campo de futebol, ele representa as forças que nos movem e que não nos movem. As nossas incapacidades de vencer barreiras e as nossas forças que vamos vencê-las, vamos superá-las e não vamos desistir nunca. Então eu vi coisas lindas nesses jogos, tenho visto, tem mais jogos amanhã, depois tem quarta-feira, tem sábado e domingo, e tem sido para mim muito interessante conhecer culturas diferentes, países diferentes, pontos de vista diferentes e a beleza da vida que está sempre palpitando em cada um de nós. E os que voltaram para casa, que voltem tranquilos. Fizeram o que foi possível fazer nas causas, condições e circunstâncias. Não é justo nem injusto. É o que foi, é o que é, o assim como é. E isso é ensinamento de Buda. O nome de Buda, que também significa Tathagata, significa aquele que é, vem e vai do assim como é. Sim, as pessoas confundem riqueza material, ouro. Aliás, quando a gente pensa em ouro agora e a gente vê o que estão fazendo, eu não lembro o nome da tribo indígena que fica lá, que eles estão escavando ouro lá, destruindo a floresta amazônica, destruindo áreas de preservação ambiental dos povos originários, dos povos indígenas. Yanomami, né? Estão destruindo isso para pegar ouro. Ouro é bom, você sabia? Na medicina homeopática, as pessoas com depressão tomam ouro, pastilhinhas que tem um pouco de ouro. No Japão, por exemplo, tem saquê. Você pode ir lá no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, tem garrafas de saquê nessa época do ano, principalmente, com pedacinhos de ouro dentro. Não é só jogadores de futebol excêntricos que fazem isso. Agora, a excentricidade foi uma celebração antes do fim. Quem é que celebra antes do fim? Quem é que comemora antes do fim? Percebe que foi errado? E por que o Ronaldo Fenômeno fez isso? Que interesse tinha ele em chamar essa turma para fazer uma celebração antes do fim? Porque ali foi o fim, né? Ali foi o fim. Ali encerrou a participação do Brasil na Copa. Já celebramos o fim, mesmo que o fim ainda estivesse longe. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos ídolos, porque todos eles fazem parte de um sistema e é preciso ter cuidado, porque várias emoções estão em jogo. E nunca vou me esquecer, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, antes de iniciar o jogo, o treinador do Brasil tinha um pacotinho de presente
que ele levou e entregou ao técnico da Alemanha. Eu falei, o que é isto? Ninguém fala sobre isso. Você já viu um técnico dar um presentinho para o outro técnico antes do jogo começar? E foram 7 gols, que a gente pensava que era replay. Será que foi uma maneira dele nos contar que tinha um presente que ele tinha que dar para a Alemanha? A primeira-ministra da Alemanha estava aí. E nós tínhamos negócios com a Alemanha. Será que foi isto que ele quis dizer publicamente, desta maneira tão clara? Eu vou dar um presente para ele. E o Brasil perdeu de 7-1. Nunca vi tantos gols em tão pouco tempo. Muito incrível, não é? Então, há coisas que estão não muito claras para todos nós. Mas eu não deixo de sentir prazer em assistir futebol, de pensar que é inesperada a vitória ou a derrota, que há atletas excelentes, alguns deles que já perderam até o ânimo e o prazer pelo jogo. Mas tem outros que mesmo que parece que eles já não se importam mais, e a gente vê o Neymar quando entra em campo, às vezes ele fica meio ali, mas de repente ele entra no jogo. E quando ele entra, ele é só emoção, é movimento, ele acerta. Messi, que coisa bonita, tão branquinho, a pele branquinha, né, o Messi. Às vezes parecia que ele estava só caminhando ali no meio do campo, mas de repente ele pega a bola e vai driblando, passando e pá! Dá uma bola doce, macia, como falou o comentarista, nos pés do outro que marca o gol. Não precisa ele marcar o gol, mas você facilita para os outros marcarem. Não precisa ir cochichando no ouvido do Rafinha alguma coisa, o Rafinha que estava triste. Por que o Rafinha estava triste? Por que o Rafinha entrou chorando no segundo tempo, com o Neymar pendurado nas costas dele, cochichando alguma coisa? E o Rafinha não tentou marcar nenhum gol. Por que será? Gente, há tantas coisas acontecendo, a gente só vê um pedacinho e a gente acha que isso é o todo. Há muito mais a ser visto e compreendido na nossa vida, no mundo, na realidade. A gente vê algumas árvores caídas, a gente vê um aumento do aquecimento global. O mundo está mais quente, não é? Mas o que está por trás de tudo isso? O que está operando por trás de tudo isso? Quando nós poderíamos ter energia eólica, energia solar, energia baixa de nitrogênio, de tantas outras formas, né? Mas nós continuamos com o petróleo, nós continuamos usando meios tão antigos, não é? Está na hora da gente mudar. E pode ser uma mudança rápida, mas é preciso que essas pessoas poderosas, essas que controlam o dinheiro do mundo, que controlam países, não é só jogos de futebol e da Copa, que controlam muito mais, elas possam despertar. E elas possam começar a trabalhar juntas com todos nós. Não para só pensar quais vão ser os foguetes espaciais que nós vamos produzir para a gente fugir do planeta que a gente está detonando, mas a gente fazer com que esse planeta ainda tenha muitos milhões de anos de vida. E que um dia a gente realmente possa sair daqui, que os nossos descendentes possam ir morar num outro planeta. Não para destruí-lo, mas ter aprendido que se nós cuidarmos, seremos também assim, cuidadas e cuidados. Desculpe toda essa minha reflexão, realmente eu fiz um pequeno vídeo no Instagram aqui sobre a Copa, sobre quem foi que escalou essas pessoas para bater os pênaltis. Não estava falando que foi Tite, porque as pessoas, a Monja ficou brava com o Tite, não foi com o Tite, não. Fiquei brava com essa equipe, fiquei brava com esse time de jogadores excelentes e que deixaram escorrer da sua mão a vitória. Ou pelo menos mais um jogo. Não foi pela inocência. Então nós temos que trabalhar nisso, tá bom? Cada um de nós e todos nós. Alô, eu estou aqui para convidar vocês a participarem no dia 26 de janeiro, no Teatro Bradesco,
do Shopping Bourbon, aqui em Pompeia, São Paulo, no bairro da Pompeia, da minha primeira palestra do ano de 2023, Ano Buda de 2589. É no dia do aniversário de mestre Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1253. E sabe qual é o título da palestra? Qual a sua questão? Você tem uma questão verdadeira? E será a primeira palestra do ano com a bênção de Ano Novo. Que todos vocês estejam abençoados com a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. Hoje abriram-se as vendas dos ingressos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Uhul! Comprem, participem e nos ajudem a construir o nosso templo.